Olá, cá estamos nós novamente tentando gravar um vídeo agora com o apoio da amiga e uma câmera profissional, óbvio, da segunda parte do nosso Literamovie no projeto Lendo Conosco, que é a do Ana Karenina do Tolstói. Então, na primeira parte a gente apresenta o autor, depois vocês vejam o link do vídeo embaixo e a gente faz uma entrada já na traição do Oblonsky. Nesse vídeo eu vou chamar o Oblonsky de Oblonsky, Stiva, Stepan, os três são a mesma pessoa, não é uma divindade, mas os três são o mesmo, tá bom? Eu vou utilizar o apoio do que eu escrevi aqui para não esquecer nada, já que o vídeo é só spoiler, ou seja, se você não quer spoiler, vaza. O Tolstói tem um certo problema com a estética, porque para ele tudo gira em torno do que é belo, do que é lindo, do que é agradável. Até uma cena que a gente vai falar um pouquinho depois, em que ele vê uma mão, ele fica cismado com isso. O que acontece? A cena já começa dizendo que o personagem está limpo, perfumado, saudável e fisicamente alegre, apesar da sua infelicidade. Então, falando desse suprassumo, porque a todo momento Tolstói escreve que o Oblonsky é um cara lindo, perfeito, iluminado e admirado. Ele tem uma opinião liberal, porém é mais por modo de vida e não por convicção. O que acontece então é que ele está na cena, terminando a cena em casa, e ele vai partir daí para o ambiente social de trabalho, e aí nós vamos conhecer quem é esse cara nesse ambiente social. Ele diz que a vida conjugal obriga a mentir e que é impossível que ele se apaixone novamente pela mulher, porque para ele tem um abismo entre os dois. Ou ela deixa de ser, ela passa a ser atraente, interessante, porque ele não tem como deixar de ser cheio de vida, e ele não tem como ser mais velho do que o amor, entendeu? Ou velho demais para amar. Então ele tem aí uma visão ruim da esposa, e ele tem uma autopercepção também tão elevada quanto Tolstói. Ele fala que ele pede perdão, Então ele diz que pediu perdão, mas mais por compaixão a ela do que porque ele realmente acha que ele tem que pedir perdão. Isso causa mais raiva ainda nela. E daí ela sai e ela entra nos afazeres domésticos de novo, porque ela também não tem coragem de ir embora. Ela ama muito e não quer ir embora. Nesse meio tempo, ele ainda pergunta, ele afirma, ela ama meu filho, como ela pode me odiar? Então, percebam que era 1800 e pouquinho já, quase final de 1800, e ainda hoje, em 2017, as coisas ainda são bem por aí. O cara acha que a mulher reproduz um filho à sua imagem e semelhança e que não tem como não amá-lo tendo um filho com ele. Então isso permeia vários textos, eu não estou nem falando da sociedade nesse momento, mas permeia vários textos e várias escritas de outros autores, tá bom? Saindo desse cenário, ele está indo então para o ambiente de trabalho. Nesse ambiente de trabalho, o autor descreve que o Oblonsky, ele é conhecido de toda a sociedade, em todas as camadas sociais, desde os mais importantes aos da sociedade comum. Uma terça parte dos conhecidos também são chefes de Estado, pessoas importantes e amigos do pai do Oblonsky. Eles são de uma família fidalga. Quem encontra formas de colocá-lo no meio de uma repartição pública em Moscou é o cunhado Alexei, que é o marido da Ana, que é a que está vindo à casa dos Oblonsky. Mas afirmam no texto que mesmo que ele não tivesse sido colocado lá pelo Alexei, ele teria conseguido em razão das influências. E aí chega a descrição dele, Então são coisas muito interessantes para a gente debater, e eu convido você a ir contribuir com o post lá no nosso canal, na fanpage do Literamovie. Também vai estar embaixo o link. Não fazia objeções, não discutia nem se ofendia. Ou seja, ele fazia o social sem se indispor com ninguém. Era amado pela benevolência aparente e pela beleza física, provocava simpatia.
Aí vem de novo essa questão estética muito forte do Tolstói, que associa sempre a simpatia e a aceitação também à beleza como caráter indispensável. Ganhou simpatia e respeito pela boa vontade com as pessoas, amparada na consciência dos próprios defeitos. Então ele não se coloca acima, embora ele saiba que ele está numa posição acima. O mais importante nessa discussão toda é que ele diz: se comporta com total indiferença aos assuntos relacionados à sua ocupação. Então ele é um chefe, mas ele não está interessado em nada. A impressão que passa é que é um personagem que está muito mais preocupado com o contexto social que ele vive, com qualquer coisa ou qualquer atuação efetiva dele nessa sociedade, tá? Nesse meio termo aparecem dois personagens, que são Nikitin e o Grinievich, que são, um é camareiro e o outro trabalha na repartição pública, subordinado do Stepan. Eles estão vendo um processo quando chega alguém e tenta entrar no escritório, volta, e aí é que entra o Lievin na cena. Lembrando que lá no primeiro vídeo diz que o Lievin, o personagem, foi inspirado no próprio Tolstói. O Lievin é um criador de vacas, né, um fazendeiro, membro de uma organização chamada Ziemstvo. Essa organização é tipo uma repartição pública e que vai entrar numa discussão aqui. Ele vem então procurar o Stepan porque ele está apaixonado pela cunhada dele e ele quer ajuda para poder chegar na moça. Nessa cena ele tem 32 anos, mas ele já é considerado maduro e muito velho naquela época. Lembrando que o Stepan tem 34, embora já tenha 5 filhos e família constituída. Se vocês perceberem, os assuntos vêm e vão, não é só por minha convicção, tá? Mas porque o Tolstói escreve em paralelismo. Eles são muito diferentes e as discussões são sobre isso, porque um não entende e não aceita o modo de vida do outro. Eles estão muito distantes, eles são amigos de infância e adolescência. Então, na realidade, nessa situação específica, ele vem porque tem uma finalidade e não para visitar o Stepan. Aí, ele vai conversar com ele sobre essa questão. Ele está muito incomodado com as mãos do camareiro do Grinievich por causa das unhas. Ele fala dessa questão, ele começa a falar sobre o trabalho, que o trabalho dele é um trabalho que ele não entende, que não existe por motivo nem razão, ou porque para ter tantas repartições públicas sem uma finalidade específica. E ele diz que não entende também a vida no campo, que para ele o trabalho que ele realiza, o Stepan diz, é um trabalho de inteligência, enquanto o dele é um trabalho rude. Bom, no frigir dos ovos, ele vai convidar o Lievin a ir ao parque. Ele primeiro convida ele para jantar, mas diz: a Kitty estará no parque, então venha encontrar conosco, que vai ser a oportunidade que você tem de fazer contato com ela. O que acontece então nesse meio tempo? Ele vai à casa do irmão e há uma referência a esse irmão, né, Kosnievich, que é escritor. O irmão do Lievin é um escritor famoso russo e muitas vezes as pessoas se referem a ele, inclusive o Oblonsky, como o irmão do escritor. Ele vai até a casa do irmão e aparece lá. Eles vão falar sobre a figura de um terceiro irmão que está numa situação ruim, que já a gente fala dele, e ele entra e está tendo uma discussão entre o Sergei, que é o irmão, e um professor de filosofia. É a primeira vez que a questão religiosa, de alma, de espírito, entra no texto. E a discussão é a seguinte: existe uma fronteira entre fenômenos psíquicos e fisiológicos na atividade humana? Onde ela se encontra? Depois tem uma afirmação que diz assim: a sensação também se fundamenta na impressão. Devemos distinguir rigorosamente esses dois conceitos. E tem alguns elogios, né, entre linhas, aos alemães e aos ingleses, que eles usam alguns recursos rumo à liberdade. Então eles estão falando de alguns escritores que vão ser citados depois no texto. Heine com um poema e Dickens. O que acontece? O Lievin fica assistindo essa discussão e ele fica colocando a todo momento: eles
vão responder e não respondem, vão responder e não respondem, até que ele questiona, ele se mete na conversa e eles respondem. A discussão sobre a vida e o espírito, nós não temos condições de provar, então é tudo baseado em teoria. A discussão é uma discussão quase monóloga, são afirmações, não são debates, muito diferente da escrita do Dostoiévski, porque nos Irmãos Karamazov você tem várias discussões filosóficas entre ateus e religiosos. Aqui não. Qual é o irmão, então, que eles vão tratar aí e fica uma consciência de irmão muito forte? O Nikolai. O Nikolai tem uma dívida enorme que o irmão escritor, o Sergei, paga. Só que ele leva uma vida degradante, ainda não tem maiores informações no texto, até nesse vídeo. Ele está arruinado, tem um monte de problemas, mas mesmo assim ele se afasta dos irmãos. Só que essa consciência de que ele tem que encontrar o irmão, o Lievin carrega durante a cena que a gente descreve aqui. Vamos ver... Tá. Agora vamos falar, ele está indo para o ambiente encontrar com a Kitty. Vamos falar sobre quem é essa família. Os Scherbatsky e os Lievin são uma família da fidalguia moscovita. O Lievin estudou com o príncipe Scherbatsky na universidade. O príncipe morreu a serviço do exército, se eu não me engano, da marinha. Ele tem 3 irmãs. A Dolly, que foi quem casou com o Stepan. Natália, que casou com Lvov, que também é um homem da fidalguia. E a Kitty, a mais nova. À época da faculdade, a Kitty era uma menina. E eles fazem a descrição de rosto, de infantilidade, assim, de doçura e pureza dessa menina. Ele se apaixonou, é muito interessante, pela família. Então, pela parte feminina da família, e ele achou que ele tinha que fazer parte daquele contexto. Porque o Lievin não tem mais pai e mãe que morreram. Então, por isso ele se apegou à família e achou que tinha que se apaixonar por uma das meninas. Mas ele verdadeiramente se apaixona pela Kitty quando ele a encontra, ele já é adulto. E ele se sente envergonhado pelo sentimento. A descrição é de um homem grande, de cabelo crespo, barba crespa, escura, rosto quadrado. Então, é realmente alguém, fisicamente ele descreve alguém do campo, de uma feição dura. Quando ele vai falar da Kitty, então ele diz... que ele se julga um imprestável, um pobre medíocre, perto daquela figura. E se vocês forem até a página Literamove, lá tem um post, um extrato do texto que descreve a Kitty, de como ele a vê, né? Assim, com tantas características positivas. Ele encontra ela, então, na patinação, e o que acontece? Ele tenta dar várias indiretas para ela, mas ela o trata com carinho, só que ele não consegue identificar se ela não entendeu que é uma indireta, que tá afim dela, se ela entendeu e tá repudiando a ele, ou se ela tá querendo fugir. Ela sai de perto, pede para que ele fique com a preceptora, que é tipo uma babá, mas depois, no fim da patinação, tem uns jovens andando por lá, porque ele patina com ela, e lá diz que ele é um dos melhores patinadores que há naquele círculo social. E a mãe, a contragosto, a mãe da Kitty, sogra do Oblonsky, de feição fechada, o convida para irem à recepção que ela vai dar à noite. O que acontece? O Oblonsky está com uma cara feliz e radiante. Quando ele chega perto da sogra, ele faz a cara de sofrimento, porque ele está brigado com a Dolly, né? E naquele entreveiro todo a sogra não pode perceber. Bom, partiu dessa cena, vamos à última cena desta parte do nosso vídeo. Eles entram no restaurante, e no restaurante retoma-se a discussão acerca da função dos dois. E aí lá o Oblonsky diz que ele vai encontrar a Condessa Banina, que ele vai para um evento que ela vai ter à noite. Eles começam falando da traição e da infelicidade do Oblonsky. E aí o Lievin diz assim: eu não entendo, porque é como comer. Você come um prato, você se sente satisfeito. Não há necessidade de você comer uma rosquinha. E daí, com um sarcasmo peculiar, o Stepan responde: mas por que não comer a rosquinha? Isso para falar da traição.
A mulher vira uma rosquinha na história. Entre as discussões filosóficas, e aí que eu convido vocês a contribuírem também no canal, aparecem alguns trechos muito legais. Eu vou reproduzi-los aqui. Alguns são de poemas de Pushkin. Pelas marcas a ferro, reconheço um cavalo de bril. Pelos olhos, reconheço um jovem apaixonado. Então é um trecho do Ode 55 de Pushkin, de Anacreonte. E é muito bacana para falar sobre paixão, né? E como a paixão, de certa forma, aprisiona. Depois ele fala assim, eles estão falando da traição, ele fala assim: você acha que eu tenho tudo à frente? Você tem tudo às costas? Não, as costas não, mas você tem o futuro. Enquanto eu tenho o presente, ele não é nada formidável. Então ele também diz que o futuro é muito melhor do que quem vive no presente. Ele fala que a esposa dele apoia a união, a Dolly. E a Dolly é muito bem vista pelo Lievin. Mas esse é o único elogio que ele faz à mulher nesse tempo todo. Depois eles voltam novamente a discutir a questão das profissões diversas deles. E aí é que ele diz assim, primeiro ele fala, né? Lendo minha vida com repugnância, estremeço e me curvo e me lamento amargamente. É um trecho de um poema do Pushkin chamado Recordação. Quando ele diz isso, ele está falando da insignificância dele em contexto social e enquanto pretendente da Kitty. Ele abandona o Ziemsko, que é o Conselho Rural, porque ele diz que ele já não é nem tão novo mais e nem tão velho para brinquedos. Então ele acha que esse jogo político é apenas um brinquedo. O Oblonsky, por sua vez, responde assim: o consolo, como naquela prece de que sempre gostei, está em que eu posso ser perdoado não pelos meus méritos, mas por misericórdia. Essa ideia religiosa. No começo, ele já tem a religião como algo que serve para controlar, né, a selvageria e a barbárie. E aqui ele provoca de novo que você tem misericórdia, né, não por consciência, mas porque Deus é misericordioso. Nessas discussões, ele diz pro Lievin: você tem um concorrente, chama Vronsky, e ele vai dar as qualidades desse concorrente. É lógico que vai dizer que ele é lindo, inteligente, bem relacionado, e vai frisar isso, e que é jovem. E aquela alegria toda, porque tá parecendo uma criança saltitante, some, né? E daí ele diz que ele não entende profissões que não têm um fim em si. E a discussão vai encerrar quando ele diz assim: você é um homem muito íntegro, é a sua qualidade e seu defeito. E mais adiante ele fala: toda a diversidade, todo encanto, toda a beleza da vida é feita de sombra e luz. Então ele frisa que nem tudo tem que ter um fim. Nem todas as atividades precisam de uma finalidade ou de um porquê. Aí é que eles se olham na cena e o Lievin percebe que eles são amigos, mas que eles estão muito distantes e que cada um pensa apenas em si. E aqui a gente para nessa parte do livro e, se Deus quiser, com a ajuda da amiga e da Câmara Profissional, nós vamos da página 56 à página 94 no vídeo que vai ser postado na terça-feira. Então, gostou? Curte, vai lá e visita a página e comenta lá.